Me perdoa, Débora. Civis, você está falando bandidos? Perdão. Não, Rodrigo, eu não sei, porque eu acho que os corpos ainda estão sendo identificados. Mas a minha aqueles fardados, na sua percepção, eram bandidos ou civis? Débora, me perdoa, sem ironia. Na sua percepção, aqueles bandidos do chão, fardados. Perdão, a ironia. Perdão, Débora. Na sua percepção verdadeira de cidadã. Pode dizer. Por favor, me diga. Primeiro, a entrevista não é comigo. Acho que a minha opinião pessoal... Tudo bem, sem problema. Tá, okay. Rodrigo, deixa eu só concluir aqui a minha pergunta, porque eu acho que é uma pergunta importante. Perfeito. Porque é o seguinte, infelizmente, assim, acho que não interessa muito a minha opinião pessoal, mas eu tô pessoal, neste vídeo estaremos reagindo a uma entrevista do ex-capitão do BOPE, Rodrigo Pimentel, à CNN Brasil, sobre a mega operação ocorrida no Rio de Janeiro, no Morro do Alemão. Rodrigo Pimentel, ex-capitão do BOPE, Batalhão de Operações Policiais Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Boa tarde, me disseram que o senhor prefere que chame de Rodrigo, então vou te chamar de Rodrigo, atendendo ao seu pedido. Como desejar, Débora. Como desejar. Obrigada. Uma boa tarde, obrigado pelo convite, por estar... Imagina, obrigada você por aceitar falar conosco, porque eu quero saber sua opinião, né? Considerada considerando que foi apontada como a maior operação policial da história do Rio de Janeiro, com centenas de presos e dezenas de mortos também, como o senhor avalia? Então, são duas vertentes, a legitimidade da ação e a eficácia da atuação. Débora, é obrigação do Estado Democrático de Direito tentar capturar pessoas condenadas por homicídio, né? No caso, o DOCA responde a vários homicídios. É obrigação do Estado de Direito recuperar o território, né? É um atentado contra a soberania nacional, você impor a centenas de milhares de pessoas ali uma ditadura territorial, e é o que o Comando Vermelho faz. É muito bom lembrar, Débora, poucas pessoas sabem disso, que 2 dias antes o Comando Vermelho invadiu uma favela no Morro da Quitanda, na Pavuna, com 70 bandidos, todos oriundos do Complexo do Alemão. Mataram uma senhora de 60 anos de idade, ela foi refém, né? Sofreu. Mataram também um jovem de 30 anos de idade, que não tinha nenhuma ligação com o tráfico. Todos esses bandidos escondidos no Alemão, da quadrilha do DOCA. Em qualquer lugar do mundo, é legítimo a sociedade, a polícia, a justiça perseguir e tentar prender esses bandidos que estavam escondidos lá no bunker do Complexo Alemão, que é um território negado ao Estado. Então, quanto à legitimidade, eu acho que qualquer pessoa com a ideia irrazoável vai entender que qualquer Estado de Direito, qualquer sociedade deve perseguir, tentar capturar esses bandidos. Logicamente, não a qualquer custo, não colocando a população em risco. As informações que nós temos até o momento é que não morreram inocentes nessa operação. Perfeito? Então, quanto à legitimidade, eu acho que é 100% e eu concordo com o governador do Rio de Janeiro, concordo com a ampla maioria da sociedade carioca hoje que apoia essa operação policial, inclusive muitos moradores de comunidade. Quanto à eficácia, eu tenho uma outra percepção. O Comando Vermelho saiu muito enfraquecido, perdeu muitos bandidos, perdeu muitas armas, então existe um princípio do aproveitamento do êxito, já que o Comando Vermelho está enfraquecido, já que a facção sofreu bastante, seria oportuno, seria inteligente que essa comunidade fosse ocupada por forças da lei, né, para que a população dessa comunidade não tivesse que sofrer daqui a 90 dias, daqui a 100 dias, um outro trauma, que seria uma outra operação como essa. Mas, infelizmente, em função da desconexão do governo estadual, da pouca sensibilidade também do governo federal, da ideia do presidente de não querer montar uma GLO, não existe recursos para ocupar o território do Complexo do Alemão com uma força militar. Só para lembrar, Débora, que no governo Dilma, o Exército Brasileiro ocupou o Alemão por 19 meses e, no que se refere à redução de homicídios, foi um sucesso total. Foram 19 meses sem homicídios no Complexo do Alemão. Então, a ocupação, nesse sentido, funcionou. Vou chamar, então, aqui em tela já conosco, Pedro Venceslau, nosso analista, para participar dessa entrevista. Pedro, sua pergunta. Rodrigo, seja bem-vindo. Eu gostaria de entender
primeiro, o senhor disse que a facção Comando Vermelho sai enfraquecida, mas, por outro lado, o poder público não ocupou esse espaço que era ocupado por uma facção criminosa. Qual que é a capacidade de reorganização do Comando Vermelho e como é que fica a hierarquia do complexo agora que houve essa operação? Será que algum outro faccionado, porque eles não prenderam o principal líder até agora, que se não me engano chama Doca, prenderam o operador financeiro dele. Como é que quem está comandando agora, nesse exato momento, a comunidade? Existem outros integrantes do Comando Vermelho que continuam dando as ordens de algum lugar lá dentro? Não, perdão, Pedro, o Doca continua pleno comandante dessa comunidade aí, né, desses bandidos, né? O Comando Vermelho, ele não tem somente um bunker, ele possui também a Rocinha, com um poder bélico quase equivalente ao do Complexo do Alemão, também possui o Complexo de Chapadão, também com um poder razoável, também com 400, 500 bandidos, mais ou menos a mesma quantidade de fuzis, né? Então o Comando Vermelho ele está enfraquecido no Complexo do Alemão, mas o Doca continua sendo líder e ele está dando as ordens em alguns esconderijos, né? Mas por que a operação, no entendimento de que o Comando Vermelho teve um grande prejuízo, por que ela foi um sucesso nesse entendimento, tá? Porque, sinceramente, eu não consigo chamar a operação de sucesso morrendo 4 policiais, tá? Mas no sentido do enfraquecimento do Comando Vermelho, foram 33 lideranças presas, né? Várias lideranças mortas também, bandidos do Comando Vermelho que eram líderes de vários estados foram presos e mortos. Então realmente foi uma operação de grande impacto para o Comando Vermelho. Não fosse a morte dos agentes da lei, seria uma grande vitória. No aspecto, de novo, de mudar algo para a sociedade do Rio de Janeiro, de um Rio de Janeiro melhor, não aproveitamos o êxito da operação e, para o carioca, no mundo real, nada mudou no dia de hoje e nada vai mudar no dia de amanhã. O Comando Vermelho vai continuar ocupando territórios, vai continuar impondo a ditadura das armas nas comunidades, vai continuar cobrando taxas, vai continuar humilhando moradores com barricadas, né? Então, verdadeiramente, cara, eu quero ser verdadeiro, nada mudou para o Rio de Janeiro, não. Rodrigo, o senhor fala, né, que se não fosse a morte desses 4 policiais, teria sido, sim, um sucesso. Gostaria de trazer um argumento que a gente tem visto, porque essa mega operação, ela tem sucesso, ela tem apoio, como o senhor mencionou, de grande parte da sociedade, mas tem uma outra grande parcela também que critica essas mortes de civis. Até porque o argumento olha... De civis você refere-se a bandidos? Perdão, me perdoa, Débora. Civis você está falando bandidos? Perdão. Não, Rodrigo, eu não sei, porque eu acho que os corpos ainda estão sendo identificados, mas aqueles fardados, na sua percepção, eram bandidos ou civis, Débora, me perdoa, sem ironia. Na sua percepção, aqueles bandidos do chão, fardados, perdão a ironia, perdão, Débora, na sua percepção verdadeira de cidadã, pode dizer. Por favor, me diga. Por favor, Rodrigo, eram bandidos ou civis, Débora? Olha, primeiro, a entrevista não é comigo, acho que a minha opinião pessoal... Tudo bem, sem problema, tá ok. Rodrigo, deixa eu só concluir aqui a minha pergunta, porque eu acho que é uma pergunta importante. Perfeito. Porque é o seguinte, infelizmente, assim, acho que não interessa muito a minha opinião pessoal, mas eu estou trazendo aqui, até porque o senhor se surpreenderia, mas eu quero trazer aqui uma visão de argumentos que estão na sociedade, Rodrigo. Então, assim, o que eu trago olha, não são todos os corpos que foram identificados. A gente viu em imagens pessoas fardadas com fuzil, a gente viu moradores cortando as fardas das pessoas, né, eles falam, para facilitar a identificação, mas também com esse argumento de que, claro, se não fosse bandido não estaria paramentado daquela maneira. Sim, ok. A gente acho que não dá para dizer que foi contra a outra centena, enfim, a gente não sabe ainda exatamente quantas pessoas, mas o fato o que eu quero te dizer, tem uma linha de argumento que diz o seguinte, Rodrigo, olha,
no Brasil não tem pena de morte, assim, especificamente nesses casos, e que essas pessoas deveriam ter sido presas e que elas deveriam ser processadas e não executadas. Tem um ponto que a polícia alega, que é o seguinte: olha, quem não resistiu foi preso, quem foi para cima da polícia e resistiu foi morto, foi neutralizado, né, como vocês dizem. Então eu gostaria de saber o seguinte: nesses casos é um número realmente assim bastante grande. Se é justo, se não é justo, não cabe a mim dizer, mas o que eu quero saber do senhor é o seguinte: como é que funciona essa decisão entre prender e matar, né? Eu acho que por isso eu quero que o senhor explique. Perfeito. Me perdoa, viu, Débora? Não se trata de uma decisão, se trata de uma circunstância. Eu queria dizer para colegas jornalistas, muitos que eu admiro, que não é bandido e polícia, como na Itália, como na França, como na Bélgica, como na Argentina. É um conflito armado não internacional. E eu vou te explicar por quê, te dando o conceito. Domínio de um território amplo por mais de 20 anos. Facções armadas em número superior a 300 bandidos, com capacidade de combate de média intensidade. Afronta ao poder democrático Estado de Direito. Ameaça ao morador. Então, tudo isso é uma classificação de conflito armado não internacional. O mundo, os jornalistas que pesquisam, chamam isso de guerra civil, ou então de uma guerra irregular. É mais ou menos o que acontece em Burkina Faso, na Nigéria, que aconteceu em Alepo, na Síria. O Brasil chama isso de banditismo. Infelizmente, um dia a sociedade vai acordar e vai perceber que isso não é banditismo. Eu garanto para você que é impossível tentar prender 400 pessoas armadas com fuzis. Se você tiver uma lembrança legal, você vai perceber que há 4 meses o BOPE tentou realizar uma operação muito parecida na Rocinha. Os policiais do BOPE estavam na mata, cercaram 400 traficantes, muitos do Ceará, armados com fuzis, e naquele momento a opção do BOPE foi a seguinte: não dá para tentar prendê-los. Isso aqui vai virar uma guerra sem fim, vai ter muita morte. E o comando do BOPE recuou, e está tudo certo, prende depois, numa outra ocasião. Dessa vez não deu jeito. Mas eu queria lembrar a você, muito importante, que você também disse aí, tá? Você foi correta e justa, honesta, que 87 bandidos se renderam e foram presos e algemados, né? Eu queria lembrar para você que há poucos meses o BOPE prendeu nessa favela 7 bandidos armados com fuzis. Todos se renderam e foram presos. Então o BOPE não é uma tropa de assassinos e matar não é uma opção, como muitos colegas jornalistas sugerem. É uma circunstância. Uma operação na mata, com pouquíssima luminosidade, com 400 bandidos atirando de fuzil. O BOPE está em proteção de defesa, a gente chama de martelo e bigorna, não é o tal muro do BOPE, não. Eu acho que o colega se expressou de uma forma errada. É uma tática militar de martelo e bigorna. Mas leve em consideração que isso não é uma operação policial, isso é uma operação de guerra. Se a gente considerar uma operação policial, você vai pensar sempre no excludente de ilicitude, na legítima defesa, mas não é. É uma operação de guerra e Lewandowski não acordou para isso, boa parte do jornalismo brasileiro ainda não acordou para isso. Mas essa é a verdade. Em lugar nenhum do mundo existe um confronto de 400 bandidos armados com fuzis. Lugar nenhum do mundo, viu? No mundo. Então tenha isso na consciência, por gentileza. Tá. Eu só quero lembrar algo para você, muito importante para você entender como a coisa é politizada. Em 2008, a Polícia Militar matou 25 bandidos no Complexo do Alemão, uma operação de alta letalidade também, um combate muito intenso. 7 policiais foram feridos. E a mesma imprensa do Rio de Janeiro, os mesmos políticos de hoje, disseram o seguinte: tráfico de drogas não se combate com pétalas de rosa. O mesmo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. E não houve nenhum clamor, ninguém reclamou de nada, sabe? Então eu acho que muito da reclamação é questão ideológica e política. Perceba ontem que a Benedita da Silva, ex-governadora do Rio de Janeiro, disse que a operação não tinha planejamento, tampouco não tinha inteligência. A Benedita e alguns deputados pediram a prisão do governador Cláudio Castro. Está no jornal de hoje, pode checar. E você dá uma checada no período que a Benedita foi governadora do Rio de Janeiro, 2002, ela foi governadora por 9 meses. Foi o momento de maior letalidade da história da polícia do Rio de Janeiro. A polícia do Rio de Janeiro matou
1.200 pessoas em 9 meses do governo Benedita. No governo Cláudio Castro, a polícia matou 600 pessoas. Quem é mais letal, Débora? Fala para mim, por gentileza. A Benedita ou o Cláudio Castro? Por gentileza, repita para mim quem é o mais letal. Que governo foi o mais letal? Hoje, a polícia que mais mata do Brasil é a do PT, do Jerônimo. E ninguém está pedindo a prisão do Jerônimo, e ninguém está falando que a Bahia tem que sofrer intervenção, né? Pensa se realmente essa discussão nossa desse momento é técnica política. Pensa se os colegas que estão falando que a polícia do Rio é de assassinos, né? Pensa se eles estão falando com dados corretos, se eles estão analisando isso de forma sensata, com números, com dados, né? Eu penso que tem muita gente mentindo aí, sabe? Penso que tem muita gente preocupada em fazer política quando nós deveríamos analisar as circunstâncias reais do que está acontecendo no Brasil hoje.